Olá, meus amigos, minhas amigas, como estão todos? Meu nome é Kátia Vivas, eu sou astróloga e taróloga e você está no canal Astros e Cartas. Seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre a lua cheia, que acontece no dia 8 de dezembro, a lua cheia de Sagitário, tá? Ou melhor dizendo, a lua cheia em Gêmeos, né? Essa lua cheia acontece no horário de Brasília a 1h07 da manhã, tá? Bom, então o que é uma lua cheia? Uma lua cheia é Sol e Lua, um em frente ao outro, é uma oposição entre o Sol e a Lua. É a metade, né, de um ciclo de lunação, tá? E aí a gente viu a Lua crescer, ela agora chega no estágio de lua cheia. Portanto, toda a energia que ela principiou, né, a plantar lá na Lua Nova, né, do dia 23 de novembro, agora se expande. Agora a gente vai ver, né, como a gente vê a Lua no céu, clara e límpida, a gente vai ver, né, os efeitos disso daí. Bom, eu tinha falado com relação à lua nova, né, que era uma lua nova de fluidez e fé, que sempre a temporada sagitariana é uma temporada mais alegre, mais para cima, né, de mais projetos, né, de eu vejo um futuro melhor e mais limpo, né, enfim. Agora a gente vai ter a lunação da lua cheia, tá, que acontece com alguns aspectos importantes. Primeiro, é muito importante a gente ter claro que nós estamos falando do eixo Gêmeos e Sagitário. E essa lua cheia estampa isso claramente, já que a lua estará em Gêmeos, ainda por cima conjunta com Marte. Bom, quando a gente fala do eixo Gêmeos e Sagitário, né, dentro dos opostos complementares da astrologia, a gente está falando do eixo do conhecimento, tá? Do eixo mental, né? Cognitivo. Mental, Gêmeos, né, a mente, né, e cognitivo Sagitário, no sentido de compreensão dessas partes num todo maior, tá? Quando eu penso em Gêmeos, quando a gente pensa em Gêmeos, a gente está falando da mente lógica, a gente está falando de comunicação, expressão de ideias, tá? E principalmente de pluralidade e multiplicidade. O geminiano, ele vê muitas opções. E o problema do geminiano é que muitas vezes fala, porque o geminiano hora quer uma coisa, hora quer outra. Não, ele sempre quer várias coisas ao mesmo tempo, tá? E já o Sagitário, ele já traz a questão da compreensão do mundo. Ele junta toda essa informação plural que Gêmeos traz, né? E aí, então, ele cria uma teoria, uma regra mais geral, vamos dizer assim, tá? Isso é Sagitário, buscando sempre uma compreensão maior do mundo, uma filosofia, e, portanto, ele está muito ligado a todas essas situações. Quando a gente fala de justiça, por exemplo, principalmente os tribunais superiores, eles estão na casa 9, que é uma casa casa de Sagitário, né, uma casa jupiteriana, e que traz essa questão de compreender todas as partes para chegar a um veredito, né? Essa, pelo menos, na maioria das vezes, é a atribuição dos tribunais superiores. Entre outras coisas, né? A gente tem também a questão do estrangeiro, é sempre um olhar mais distante, é uma busca de ir além de você próprio. Bom, dito isso tudo, eu também quero lembrar que esse eixo é um eixo é um eixo mutável, tá? Em que eu vou ter elemento aí do ar, Gêmeos, e fogo, Sagitário. E a gente sabe que ar e fogo, né, muitas vezes se inflama muito, tá? Bem, e aí vamos começar aqui a nossa brincadeira. O que esse céu traz de interessante, de importante nesse processo dessa lua cheia? Primeiramente, como eu falei no início, a lua vai estar conjunta com Marte no grau 16, fazendo essa oposição para o Sol. Sempre que a lua ela encontra com Marte, é sempre um período assim de enfrentamentos domésticos, né? De, às vezes, uma assertividade exagerada que beira a agressividade, outras vezes é agressividade pura mesmo, tá? Gêmeos é um signo mental, ele agita a mente, tá? E com a lua aí, quer dizer, a lua não fica confortável, porque a lua é mais, né, mais taurina, vamos dizer assim, né? Mais canceriana, a lua é um pouco mais de emoções e sentimentos. Nesse mundo inflamado e agitado de Gêmeos, ela também se torna estressada, ela também se torna muito volátil, tá? E isso pode gerar
além dos conflitos dentro de casa, conflitos domésticos, e doméstico aí desde a família até mesmo as questões domésticas de um país, tá? Então, assim, as coisas costumam ficar um pouco mais exaltadas aí, né? Sem dúvida, é uma lua cheia que pede que você se expresse, né? Que você se mostre, expresse as suas ideias, você converse sobre os temas, você diga o que você está pensando. Ela faz, né, essa oposição com o Sol em Sagitário, pedindo que você organize as suas ideias de uma maneira mais abrangente, que você olhe vários fatores. E nesse processo aqui dessa lua cheia, a gente vai ter o que a gente chama de uma T quadrada, quer dizer, além dessa oposição, Sol-Lua, o Marte ali junto com a Lua, né? A gente ainda vai formar uma quadratura tanto de Sol, né, como de Lua e Marte para Netuno, tá? E aí as coisas começam a complicar. Mas antes que eu entre nisso, deixa eu dizer uma coisa positiva, né? Apesar das coisinhas mais complicadas que a gente vai falar, eu gostaria de dizer que esse Marte e essa Lua, eles também vão fazer um bom aspecto com Saturno. E que aí vai dar uma segurada nessa onda agressiva. Fala, mas fala de outra maneira, né? Se expressa, mas dentro dos limites da civilidade. E eu chamo atenção a isso, principalmente por conta de a gente estar vendo uma série de demonstrações de expressões, né? De livre expressão, né? De liberdade de expressão, que na verdade passaram dos seus limites, já que elas muitas vezes manifestam-se em atos antidemocráticos, contra a ordem, etc, etc e tal. Então eu acho que esse Saturno aí vai impor uma certa limitação nessa expressão, tá? Não é tudo que a gente pode dizer, embora você possa pensar, mas o pensamento é livre. A expressão dele, né, tem que ser analisada de acordo com o ambiente que você está. Então isso é muito importante a gente colocar. E aí também eu acho que tem a questão de você considerar, né? Na verdade, eu acho que esse aspecto também pede muito que você considere opções possíveis, né? Saturno aí fala muito sobre isso. Essa multiplicidade de ideias geminiana, nessa vontade de crescer e evoluir, né? E se tornar uma teoria, alguma coisa maior jupiteriana, elas vão ser aconselhadas por Saturno, que vai emprestar a esse movimento aí seriedade, né? Um pouco mais de limites, né? De dar forma, de concretude às coisas, tá? Bom, mas eu tinha falado que forma uma T quadrada, na verdade, com Netuno. E aí, né? Aí vem uma série de questões. A quadratura com Netuno, eu não gosto muito de trabalhar com o conceito de aspectos ruins e bons. Eu acho que quando eu falo em aspectos, eu estou falando de como a energia trafega entre aqueles dois polos que emanam esse magnetismo, né? Que emanam essa energia. Como é que essa energia se comunica? Às vezes ela é fluida e vai direto, né? Às vezes ela tem uma certa dificuldade de acomodação. E uma quadratura, para mim, é isso, uma dificuldade de acomodação. Mas é um desafio que precisa ser vencido, né? E aí, nessa questão aí, eu acho que, primeiro, sempre para mim o Netuno tem aspectos maravilhosos e tem aspectos não muito compreensíveis. Essa é a palavra que define Netuno. Primeiro que eu acho que tem uma questão aí muito importante, que a gente está, né, num processo já longo de uma quadratura com Saturno e Aquário, e uma série de componentes no céu que dizem, né, dessa inovação toda que a gente está vivendo. A gente está tentando entrar nessa, né, bendita ou maldita era de Aquários, que seja, né, essa questão desse afã tecnológico. A gente vê muita coisa acontecendo, mas Netuno às vezes frustra um pouco, assim como Saturno. Mas a frustração de Netuno, ela é no nível do idílico. Às vezes a gente cria situações, visões de mundo que são um pouco estapafúrdias, pelo menos no momento atual. Elas podem ser adiadas. Então, esses sonhos tecnológicos, meta-universo, metaverso, essas questões todas, criptomoedas e uma série de coisas, não que elas não vão acontecer, mas talvez esse não seja o momento delas. É necessário a gente quebrar algumas
idealizações a respeito disso, né? Esperar que outras coisas amadureçam para que elas possam tomar forma nesse nosso mundo saturnino, tá? Então, eu acho que a gente vai viver aí um fim, né, um abandono de algumas teorias ilusionistas com relação às questões tecnológicas, ou pelo menos um adiamento. Mas eu acho que tem uma coisa interessante, que a gente vai romper tabus de comunicação. Isso é interessante, quer dizer, será que a comunicação é só essa em que eu falo, você escuta e a gente chega a um acordo ou não? Talvez existam outras formas de comunicação. E a telepatia também. Talvez não seja ainda agora, mas eu acho que estudos nessa área começam a ser aprofundados, tá? Então é o momento de você intuir antes de dizer, né? É comunicar. Isso já é uma linguagem que está presente em várias artes, por exemplo, e elas podem trazer para a nossa vida cotidiana, e isso é muito interessante, né? Porque Marte e Lua vão trazer isso para o nosso dia a dia. O que eu quero dizer com tudo isso? Ou seja, as tecnologias que vão avançar são aquelas que trazem o conforto para dentro de casa. São aquelas, não só para dentro de casa, habitação, mas para a sua vida cotidiana. Para aquilo que te ajuda no teu dia a dia, né? Você vai conquistar outras fronteiras, mas talvez, por esse momento agora, né, as coisas tendem a ficar um pouco mais concentradas nas facilidades que isso cria na minha vida, tá? É importante dizer também, né, que nós estamos num período de energia mutável, né? A partir de 23 de dezembro, com a lunação, a lua nova em Capricórnio, que a gente entra então no mundo, né, cardinal, é que a gente vai ter iniciativas sendo tomadas, coisas sendo feitas. Esse período mutável, de muita mutabilidade, né, na vida e tudo, que é próprio dos signos mutáveis, né, e é um período em que a energia mutável está muito em alta, é um período que você vai usar mais para pensar, planejar, reconsiderar, né, tentar resolver situações que não ficaram muito exatas, né, buscar, na verdade, elaborar modelos mentais, tá? Assim, pensar, considerar opiniões, reconsiderar posições, tá? Planejar, criar cenários possíveis do que pode acontecer, mas não é ainda o momento da atitude, da tomada de decisão. Isso a gente vai deixar um pouquinho para mais tarde. Então, é um momento em que muitas coisas... E é interessante que se a gente olhar ao lado, né, a gente vai ver, por exemplo, em termos de política, que eu gosto bastante de falar sobre isso às vezes, né, só às vezes, a gente está vendo aí o quê? As comissões discutindo as coisas. Então, eu acho que é bem por aí. E eu acho que isso vai continuar até, né, mais para perto do final do mês de dezembro, até 23 de dezembro, um pouquinho antes talvez, tá? Mas é um período assim que entra no radar, né? E aí também isso vem dado não só pela essa alunação, a alunação só desperta isso, mas principalmente pela última conjunção que, né, tá se formando, que se formou no céu, de Júpiter e Netuno, né? O finalzinho de Júpiter tá 29 graus de peixe, quer dizer, já entrando em Áries, então sempre os últimos graus, né, dos signos, o grau 29 é sempre um grau muito forte, vai fazer com que a gente... um momento, um período que promove muita expansão de consciência, né, de tentar olhar as coisas por ângulos maiores, de vislumbrar o futuro, né? Então tem uma coisa muito aí. E a gente vai ver, por exemplo, até pelos posicionamentos que elas acontecem tanto na carta do mapa da independência do Brasil, como na casa, né, na casa 6, que é onde está o mapa de Brasília, né, levantado para Brasília, que vai falar sobre o Brasil, a gente vai ver assim, muitas questões com relação à medicina. Eu não descarto, e a gente já está vendo isso, uma expansão de problemas pulmonares, né, de brônquios. Gêmeos rege os brônquios e os pulmões, né? Com a lua, quer dizer, fala sobre estados de saúde. Então a gente vai ver, assim, às vezes, muito estresse, muita coisa que acaba debilitando o organismo. A gente ainda não está num momento que a gente pode dizer de clareza total, né? A gente está nesse processo. Então, todas essas tensões no ar,
e que ainda vão continuar por um tempo, até março pelo menos a gente vai ver muitas tensões ainda no ar, na nossa vida, na cabeça, enfim. Isso pode gerar uma abertura dos teus anticorpos mesmo, no sentido de atração de doenças, um espalhamento maior de doenças respiratórias do modo geral, tá? Netuno, né, faz isso, Júpiter também, e nessa conjunção a gente vê bem isso daí. E a casa 6, mas não só isso, né? Não só de desgraça vive o ser humano, certo? Então a gente vai ver um ressurgimento, aprofundamento de pesquisas e estudos sobre as medicinas da floresta, né? Fungos, ervas, plantas, alucinógenos, enfim. Isso vai ser muito discutido, já está sendo e vai ser muito discutido, por exemplo, o uso mesmo, né? Da maconha, né, com relação a questões de saúde, e outras coisas que estão aparecendo aí, DMT, uma série de coisas, a gente vai ver. Até porque o grande mal do século é a depressão, né, e a ansiedade, né. Então, quer dizer, qual é o antídoto, né, para depressão e ansiedade? Entre várias coisas que a gente pode falar muito sobre a questão da criatividade, de botar essa mente, né, que seria Mercúrio, e esse Marte, né, que é atuação, atitude, né, atividade, agressividade, em termos de buscar saídas mentais, né, de buscar saídas criativas, tá? Nessa quadratura T que eu tô falando, que envolve o Sol, a Lua, Marte, Netuno e Júpiter também em alguma medida, né? Netuno e Júpiter vão estar na casa 6, né? E Netuno é a cúspide, ou seja, onde é o ponto focal dessa formação, né, astrológica que eu tô falando. E aí a gente vai ver assim que é muito interessante. Netuno é muito sinuoso. Eu acho que não é nem sinuoso, né? Eu acho que Netuno, ele é insidioso, no sentido de que ele vai minando. Sabe aqueles buracos que aparecem na face da Terra de repente, né? De repente um buraco se abre no meio de uma cidade, engole quase que a cidade inteira, né? Isso é um trabalho de Netuno, ele vai minando essas bases. Não sempre para trazer a desgraça, como eu digo, né? Mas assim, aí vai no sentido assim, de trazer muitas coisas à tona. Desde cidades perdidas, né, regiões que a gente não conhecia, aspectos mesmo religiosos, né, de possivelmente as águas também que crescem, né? Enfim, eu acho assim que muitas coisas que estão adormecidas, desaparecidas, esquecidas, que a gente não tinha muito contato, conhecimento, só se ouvia talvez, sabe, mito de Atlântida, essas coisas, pode de novo surgir de uma forma bastante importante. Além disso, eu acho assim que tem um outro lado, que é o lado, né, que já que ele está na casa 6 e ele também faz parte do eixo, né, Peixes Virgem faz parte do eixo da saúde, né, e da doença mental, essas coisas todas. Todos esses assuntos viram muito à tona. E entre eles, um que eu acho que é importantíssimo é a questão do SUS, né? Então, assim, de você trabalhar a saúde de uma forma mais inclusiva, né? O SUS tem essa proposta. Eu acho que isso tudo, depois de tantas coisas, né? A gente vai ver que vai ser bastante importante. As questões com relação às nossas florestas, já que a gente vai ter aí justamente, né, Vênus e Mercúrio na casa 4, né, na cúspide da casa 4 desse mapa, eu acho que essas questões vão ser muito discutidas. Vênus em Sagitário, né, e tá conjunta com Mercúrio, que acabou de entrar em Capricórnio, a gente fala muito sobre relacionamentos éticos, sobre liberdade, né, mas uma liberdade dentro dos parâmetros da civilidade, né? Uma Vênus em Sagitário é uma Vênus civilizatória, tá? Ainda que ela faça quadratura com Netuno e Júpiter, e eu acho que nessa quadratura ela alerta justamente para a gente não se derramar demais, né? Nessa liberdade de expressão e tudo mais, ela também está falando para a gente criar limites claros. E sem dúvida nenhuma, Vênus, em qualquer posição, ela fala sempre do feminino, tá? Bem,
Ainda dentro desse tema da Vênus, eu quero chamar a atenção de duas coisas. Primeiro, né, com relação a Vênus, como eu falei, a Vênus em quadratura com Júpiter, tendo Júpiter, está nesse momento a 29 graus de peixes, tá? E ele é o regente do Sol nesse mapa, tá? E a Vênus como regente do ascendente, então eles ganham uma proeminência maior nesse mapa. Portanto, a questão da ética, como eu falei, né, da discussão de fraudes e enganos, né, vamos tomar cuidado com isso, né? A questão do inquérito mesmo das fake news vai vir à tona, uma decisão ou pelo menos um arremesso de decisão disso daí vai possivelmente aparecer, né? O judiciário, né, nesse processo ele vai ter que decidir alguma coisa e o que ele decidirá, né? Vamos ver até que ponto a ética permanece, a fraude, a nebulosidade, né? A gente vê que sem dúvida é um período de negociação, de uma série de coisas em que alguns termos estão sendo abrandados, outros tantos deixados, porque isso são coisas difíceis de resolver, então são contornados, né? A energia mutável faz isso. Isso não é bom nem é ruim, gente, isso é apenas uma maneira de tentar chegar a algum lugar. Que lugar é esse? É outro departamento, certo? Ainda dentro disso, né, eu tenho alguns aspectos com Quiron, né? E que sugere muito essa questão da saúde. E eu acho que não só uma organização do SUS, a questão mesmo de, seja vacina, sejam coisas que abrangem muitas pessoas, muita gente, muita situação, vão estar aí, né? Como também, né, um aspectozinho aí do Sol com Urano, um aspecto incomodativo, fala um pouco da frustração que ficou nessa última cópia aí do Egito, né? Algumas coisas conseguiram avançar, mas assim, a humanidade continua avançando a passos de formiga e sem vontade, já diria Lulu Santos, né? Então a gente tem que prestar atenção nisso, porque isso acaba gerando um certo desagrado, uma certa frustração mesmo, porque eu acho que a sociedade, ou uma parte dela, muito fortemente organizada, tá muito afim que essas coisas modifiquem, mas as lideranças ainda seguram muito esse avanço aí da humanidade. Isso é bastante complicado, né? Eu quero ainda falar um pouco sobre a questão, né, de Urano, Urano em Touro, na verdade, né? E entre outras coisas, quer dizer, tem muitos padrões aí mudando e tudo, né? Urano em Touro, se a gente for traduzi-lo bem ao pé da palavra, touro, né? Urano, esses dois juntos, Urano sempre traz mudanças, né? Sempre que Urano passa por qualquer signo ou encosta em qualquer planeta, ele provoca ali uma revolução, né? Uma tentativa de mudar e muitas vezes inverte alguns padrões aí. E às vezes também ele se torna alternativo, ora uma coisa, ora outra. Em Touro, comer, não comer. Eis a questão, né? Comer o quê? Comer assim ou comer assado, né? Então essas questões alimentares estão vindo muito à tona, hábitos alimentares, formas de produção dos alimentos também, né? A gente está vendo aí um movimento com relação à carne, a carne cultivada, né? Como eu falei, a carne cultivada, que é a carne fabricada, né? Vamos dizer assim, né? Uma outra coisa também com relação à economia, já que Touro também rege isso, né? A gente vai ver mudanças de padrões, mas possivelmente também, quer dizer, por exemplo, o universo das criptomoedas, né? Talvez aquilo que eu falei no começo, alguns sonhos eles precisam ser pelo menos adiados por um tempo. Então, eu acho que isso pode estar acontecendo com relação às criptomoedas. Talvez não seja para agora, né? Mas não só isso. Fiz minha colinha aqui, vamos lá. Então, eu acho que a gente tem que prestar atenção nisso daí. Esse período, o que eu sugiro, né? Primeiro, que é um período assim para a gente ter bastante cuidado com mal entendidos. Quando eu falo da alunação, eu estou falando que a alunação não é só o dia da alunação, né? É um período que vem até uma semana antes, né? 6 dias mais ou menos, 6 dias depois, tá? E às vezes até se prolonga um pouco mais, de acordo com a evolução desse mapa aí. Então,
sem dúvida nenhuma, é um período de travessia. Essa alunação é um período de travessia entre toda aquela energia fixa, aquela energia que a gente estava, né, vivenciando, das coisas não vão, se emperram, ninguém sai do lugar, aquela coisa toda, né, cada um defendendo as suas posições até a última hora, né? Mas a gente está num momento de travessia para que outras coisas comecem. Esse é o período, né, da energia mutável. Tá? Mas é importante que a gente preste atenção em mal-entendidos e enganos, ver se você ouviu exatamente o que o outro quis dizer. Também com essa lua encostada em Marte, é um período de muita irritabilidade, né? Até porque Gêmeos, ele aflige um pouco nesse sentido, a mente não para de trabalhar, né? Evite discussões violentas, use o Saturno para mediar as coisas. Nem tanto o céu, nem tanto o mar, nem tanto o sol, nem tanto a chuva, essas questões todas. O que você tem que fazer agora? É elaborar modelos de atuação. Como é que eu vou fazer quando entrar, né, a alunação de Capricórnio? O que eu vou fazer? O que eu vou planejar para o ano que vem? Aliás, final de ano é um ano bem uma época bem boa para isso, né? Pensa nas coisas que você quer fazer, que você não quer, considera opções, reconsidere as suas opiniões, né, formadas sobre tudo, né? Pense outra vez, planeje melhor, crie cenários possíveis das coisas que podem acontecer, plano A, plano B, plano C, tá? Eu acho que essas questões todas, porque você só vai firmar compromissos, tomar decisões mais tarde, né? Como eu já falei, depois do dia 23 de dezembro. Portanto, aproveite o período para se iluminar com toda essa sabedoria sagitariana que está aí, né? E assenta esses conhecimentos que você adquiriu nesse período dentro de você. Tudo que você vivenciou esse ano, né? Como é que isso está caindo dentro de você, tá? Sente isso daí. Mas não se esqueça de se abrir às coisas mágicas, né? Bonitas, né? Espirituais, transcendentes que a vida oferece. O Netuno em Peixes, ainda mais Júpiter, acabando de sair, né? E os dois estão em movimento direto, né? Netuno entrou em movimento direto agora no dia 3 de dezembro. Então se entrega a esse movimento também, né? De intuir, de sentir, né? De experimentar coisas, sensações, atitudes mais filantrópicas, mais abertas, mais inclusivas, tá? Mas cuide-se para você não derrapar nos seus devaneios, tá? E cair em enganos aí. Acho que essa é que é a dica, né? Bom, a gente vai parando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Meu nome é Kátia Vivas. Se você gostou, curte o vídeo, por favor, né? Envia para os seus amigos que gostam desses conteúdos e não se esqueça de se inscrever no canal para ter acesso às informações de todos os vídeos que são subidos para a plataforma, tá bom? Um grande beijo para vocês, uma ótima lua cheia e deixa a lua iluminar aquilo que você traz de melhor. É a dica que eu te dou, tá bom? E, aliás, não só iluminar aquilo que você tem de melhor, como o que o teu entorno tem para te oferecer. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.